Um ótimo dia para você que já está ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal de informação. Informação com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, entretenimento, prestação de serviços, trazendo sempre grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo assuntos muito interessantes e, é claro, convidados e convidadas muito especiais. Hoje, para bater um papo, não nos nossos estúdios, mas direto do showroom da Nobre Cestas, que é a empresa que a gente vai conhecer em mais detalhe nesse nosso bate-papo. Afinal de contas, nosso tema, nossa pauta de hoje, dessa manhã de quinta-feira, é sobre cestas básicas, cestas natalinas. Por isso que trazemos 3 convidados muito especiais, todos eles diretores da Nobre Cestas, recebendo aqui com muito carinho Renato Xavier com a gente, Luciana Xavier e Vladimir Brasiel. Como disse, todos diretores, e você que está acompanhando aqui esse bate-papo com a gente pode interagir aqui através do nosso chat, deixando o seu bom dia, deixando a sua pergunta. Você que tem dúvida ou quer saber mais detalhes sobre cestas básicas, cestas natalinas, cestas personalizadas, sinta-se à vontade, porque a partir de agora, ao vivo, 10 horas, 51 minutinhos, está no ar mais um podcast executivo. Muito bom dia para os nossos convidados. Bom dia. Começar deixando um alô aqui para o Renato. Tudo bem, Renato? Bom dia. Tudo Obrigado bem, Luciano? Por nos receber aqui na Obrigado empresa. você, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou diretor de marketing aqui da empresa já há quase 20 anos, então espero que eu possa colaborar aí com o podcast. Com certeza. E a Luciana também que está com a gente, Luciana Xavier. Obrigado, Luciana, por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, obrigada a vocês. E espero contribuir também com assuntos que possam interessar a todos. Muito obrigado. Vladimir Brasiel, bom dia, Vladimir, tudo bem? Bom dia, graças a Deus, tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos aí o carinho, a receptividade, não só de vocês, mas de toda a equipe, né, da Nobre Cestas, que nos recebeu com muito carinho nessa empresa que tem uma infraestrutura, uma estrutura, na verdade, fantástica, desde lá da entrada, conhecendo um pouco aqui a parte interna, esse showroom que é fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês, e é um pouquinho de tudo isso que a gente vai descobrir nesse bate-papo a partir de agora, todos nós juntinhos, e vocês também ligadinho com a gente. Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade, traga a sua pergunta e eu passo para quem entende do assunto, isso que é importante. Muito bem, gente, eu queria conhecer, antes de a gente conhecer mais detalhadamente sobre todo esse trabalho, do que é a Nobre Cestas, queria conhecer um pouquinho da caminhada de vocês, como tudo foi acontecendo. Vladimir Brasiel, como é que você chegou aí nesse segmento de cestas básicas? Sempre vivenciou isso aí, né, esse mercado, ou não? As coisas foram acontecendo aos pouquinhos? Na realidade, ela foi acontecendo aos poucos. Eu trabalhava numa empresa de alimentos, né, a minha origem é o Paraná, e tive a oportunidade de ingressar nesse segmento, mas especificamente da Nobre, até pela imagem vocês podem perceber de idade, eu estou aqui desde o princípio. Então eu tenho essa história de nascimento, essa história de como começou, e a gente tem uma história muito mais do que de negócio, é uma história mais de carinho, de amor mesmo, porque a empresa começou com uma vontade do Xavier, junto com o Toninho. Xavier, até pelo sobrenome, já percebeu que é o pai deles. E a gente começou exatamente uma empresa com esse fundamento, uma empresa familiar que teve uma conotação de evolução e ao longo do tempo sempre esteve na vanguarda. Então a nossa história é de uma empresa vanguardista mesmo, que está sempre buscando uma melhoria, está sempre buscando uma evolução, e esse é o nascedouro, mas sempre com uma relação com todos os pares, ou seja, tanto os internos quanto os externos, no sentido de dar esse conforto, esse acolhimento que você colocou aí na recepção. Ou seja, é um trabalho que a gente faz sabedores de que sozinho não somos nada, nós precisamos de uma coletividade, de um conjunto.
Então a empresa nasceu dessa maneira e esses 25 anos é que fez com que ela evoluísse para chegar onde nós estamos agora com muito, mas muito orgulho mesmo. Luciana, o Vladimir já deu um spoilerzinho aí, já, né? Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho também da sua visão, da sua vivência, da sua caminhada, né? Antes, de repente, de você chegar e agregar, fazendo parte de todo esse trabalho da Nobre Cestas, junto com a família em si. Conta um pouquinho da sua passagem, da sua caminhada. Eu comecei nova, com 18 anos aqui na Nobre. É uma empresa familiar mesmo, nós viemos por parte do meu pai e para poder agregar mesmo. E ainda estava na época da faculdade, estava fazendo faculdade, acabei a faculdade e estamos há 25 anos aqui, desde o início mesmo. E decidiu agregar aqui, fazendo parte do time de primeira da Nobre, exatamente. Mas você já tinha outra visão de seguir outros caminhos ou ali, mesmo jovem, já falou, não, eu vou fazer parte desse time? Não, no começo eu tinha a visão de seguir outros caminhos, sim. E aí, conversando com o meu pai, ele falou, vamos tentar, vamos todo mundo para lá e vamos tentar. Veio eu e meu irmão mais velho primeiro e o Vlad, o Renato ainda não tinha vindo. E aí depois o Renato veio para agregar, para acrescentar. Já deu outro spoiler, né, Renato? Mas fala um pouquinho da tua experiência, da tua vivência, o porquê você decidiu estar seguindo, se você já era dessa área alimentícia ou não também, tudo foi acontecendo? Não, eu como sou o irmão mais novo, né, Luciano, então na realidade quando os dois começaram a trabalhar até então, eu não trabalhava, mas foi bem numa época em que no final das contas eu havia repetido de ano e meu pai falou, opa, não quer estudar, vai trabalhar. Então foi então que eu comecei a trabalhar de office boy com o meu pai na época, né? Eu tinha 16 anos também. E depois eu ingressei na Nobre, né? E foi aí que eu comecei também a aprender todo esse processo. Até então eu não tinha a intenção de seguir de fato. O meu objetivo ele era outro naquele momento. Mas a condição, vamos falar assim, me levou a amar isso mais do que eu imaginava. Então hoje eu tenho um imenso orgulho de fazer parte da Nobre. Muitas coisas então foram acontecendo Sim. nessa caminhada e foi despertando aí esse gosto, essa paixão de atuar junto com a família e também, né, um Vladimir, que faz parte desse elenco de diretoria, esse segmento aí de cestas. Só para acrescentar, o nosso pai trabalhava com alimentos, ele trabalhou com alimentos a vida toda, ele trabalhava com arroz especificamente, né? E ele estava nesse conhecia. meio... sim. Então, a gente escutava a vida inteira em casa, né, sobre isso. Não trabalhava, mas a gente escutava. E ele falava sempre com muito entusiasmo. Sim. A gente aprendeu bastante. Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu com ele. Então, ele sempre trazia isso pra gente. Então, apesar de a gente ter começado bem depois, a gente em casa sempre escutava sobre isso, sobre alimento e tal. Então, ele já estava nesse ramo, ele trabalhou a vida inteira nesse ramo de alimento. Na realidade, a gente começa a falar sobre o Xavier e a gente não pode deixar de falar da importância que ele tem nessa história toda, né? Então, assim, nada acontece por acaso e tudo tem o seu momento, mas o Xavier sempre foi um entusiasta. O Xavier ele era um agregador e ele estimulava as pessoas a pensar, ele estimulava as pessoas a acreditar e esse legado ele deixou. Então, além dos próprios filhos, que era uma condição de sequência familiar, ele passou a ser um paizão de muita gente, entendeu? Então, assim, vários momentos de desequilíbrio, o Xavier era o equilíbrio. Então, a gente tem isso como uma história de crescimento. E depois entra essa mudança, né? A geração, elas vão se adaptando, a gente vai ficando com mais idade, mas não menos interessado, sabe? Então, sempre buscando a própria evolução. E essa foi a transformação, mas não poderíamos deixar de registrar a importância do Xavier nisso tudo. Então, aí você pode perceber que quando a gente fala dele, vem uma dose forte de emoção, porque ele faleceu há pouco tempo, mas ele vai ficar na nossa memória, porque ele, na realidade, é o grande formador desse grupo aqui, no sentido de incentivo, de oportunidade, de igualdade para todos, entendeu? Então,
foi uma pessoa ímpar, Criou uma raiz muito forte. Muito forte. Né? E que não tem como morrer, né? De jeito nenhum. Então fica todo o aprendizado, toda uma história, uma lição de vida e que agora passa por todos, inclusive o Vladimir também aí, junto com todos vocês. Quantos Xavier tem hoje aqui? Três Xavieres hoje comandam, junto com o Vladimir. Isso. Sim, a gente tem uma diretoria formada na realidade hoje nós somos em 5 aqui atuantes, né? E desses 5 é o Alexandre, que não está aqui, e a Camila, que também aqui não está, mas fazem parte desse grupo, esse grupo decisor. Mas como eu disse, através até desse legado, a gente sempre discute os assuntos porque unanimidade não tem, e essa diferença, esse debate de ideias que faz com que a gente busque caminhos alternativos mais interessantes. Quantos anos de sucesso já da Nobre Cestas? 25 anos, né? 25 anos já. 25 Desde anos. 1997. 25 anos criando história, fazendo a diferença, mais ou menos isso? Sim. Tem ideia hoje de, mais ou menos, por cima, pode chutar, de quantos clientes já foram atendidos pela Nobre Cestas? Rapaz, por cima, tem? Rapaz, olha, É tantos, né? eu não sei te dizer esse número porque é um número que a gente nunca buscou, a gente está sempre preocupado na evolução. Muito bom. Para atender e fazer com que isso se perpetue. Mas é uma quantidade muito grande, e a gente tem até a história de clientes que estão conosco desde o princípio. Desde o Sabe? início, Nós né? temos clientes que desde quando nós começamos, eles mantêm a relação de negócio conosco até hoje, superando assim as como dificuldades. Clientes, funcionários também, Exatamente. né? Nós temos desde o Funcionários início antigos também, muito que antigos, passaram por muito diversos antigos, setores, hoje estão em setores de chefia também. Então Estão conosco existe desde uma o possibilidade começo. muito grande dentro da própria empresa de crescimento. Sim, né? Sim. A Luciana pode falar bem disso, porque na realidade ela comanda toda essa parte administrativa da empresa, onde a gente gera essa possibilidade de evolução de carreira. Existe perspectiva, entendeu? né? Exatamente. Sim, existe. Tem funcionário que começou como office boy, que antigamente era office boy, não era motoboy igual hoje, né? Que eles andavam a pé, andavam de ônibus. Sim. E que hoje ele chefia uma área muito importante da nossa empresa, que é a nossa área de produção. E que está conosco, teve evolução, fez faculdade, também evoluiu para poder trazer o conhecimento dele também para cá. Quando a gente fala de Nobre Cestas, o que vocês trariam como missão, visão, valores que a empresa tem? Acredito que a nossa missão é de fato alimentar as pessoas, né? Nutrir as pessoas, né? Levando esses alimentos de boa qualidade até a mesa dessas pessoas, né? E quando a gente fala de valores, é honestidade, é de fato a gente manter o nosso perfil profissional com relação às questões éticas e morais, né, Luciano? E a visão que de fato a gente busca é uma nutrição adequada aos trabalhadores e às pessoas, de modo em que elas encontrem nos nossos produtos não só um alimento, mas de fato uma vida mais saudável e também mais próspera. Quer complementar algo, Luciana, Vladimir? Pode falar, Vladimir. Não, eu queria acrescentar isso, o apelo que a gente faz no sentido de estar sempre buscando essas associações, né? Juntar ao nosso trabalho, a nossa finalidade comercial com esses valores. Tá? Então, criando essas possibilidades de evolução, criando a condição de estar sempre integrado à sociedade, trabalhando em parcerias com várias instituições no sentido de dar o valor que nós precisamos ter junto à nossa comunidade. Não é só uma operação de negócio, sabe? A Nobre ela tem várias situações que é muito mais do que isso, sabe? São valores que são incorporados para gerar esse espírito de motivação, esse espírito de evolução, esse espírito de continuidade que a gente tem que ficar criando a cada dia, porque nós passamos, lembrando do nosso saudoso Xavier e de mais pessoas, daqui a pouco nós também passamos, e a empresa precisa perpetuar isso, que tem as gerações chegando, as gerações futuras que também vão precisar dessa evolução. Então é só no complemento disso tudo.
Luciana, literalmente a Nobre Cestas é nobre, com todo esse trabalho e esses diferenciais. O que vocês consideram como um dos grandes diferenciais que a empresa tem, fora o que o Vladimir comentou? Eu acho que nós somos uma empresa muito humana e a gente está sempre buscando a questão da tecnologia, que eu acho que Todo o avanço, né? Sim, sim. Todo esse caminhar. Ela é uma empresa bem tecnológica. A gente está sempre buscando inovações para os nossos funcionários e para os nossos clientes. E então acho que isso é um grande diferencial. Eu acredito também, Luciano, que a Nobre ela sempre buscou uma atuação no terceiro setor, né? Então, desde a nossa fundação, a gente sempre buscou fazer parcerias com ONGs. Então, não é por isso que o nosso Natal ele sempre tem um propósito voltado, e principalmente com relação à questão de uma parceria com as ONGs, no sentido de uma parte da renda da venda das cestas serem revertidas a essas ONGs, né? Esse ano, por exemplo, a nossa parceria é com a Gol de Letra, onde uma parte da venda dessas cestas serão revertidas para a instituição. Gol de Letra é do Raí, do que Leonardo. legal, que no bacana. ano passado, todos os anos a gente trabalha Isso. com uma instituição. No passado a gente já trabalhou com o GRAAC, trabalhamos com algumas todos outras os anos uma instituição diferente, Sim, para dar uma oportunidade de poder ajudar. Exatamente. Sensacional. E além disso, a gente também já fez algumas ações como o Leitor Alimenta. O Leitor Alimenta foi um projeto em que a gente captava, ou seja, recolhia livros usados de literatura nas livrarias da Vila, né, onde ficavam, que era nosso parceiro no caso, ficavam as caixas lá destinadas à doação, onde as pessoas poderiam doar. A gente recolhia esses livros e colocava dentro das cestas básicas sem custo algum para os clientes. Ou seja, o que a gente estava levando era de fato conhecimento, né? cultura aos funcionários da empresa. Né? Então, eu destacaria também esse ponto, Luciano, que de fato a gente também trabalha pensando no próximo, pensando em ajudar as instituições, enfim, as comunidades e as pessoas que de fato necessitam. Faz uma grande diferença, né? Esse olhar para o próximo, de ajudar, de servir também, né? Nós iniciamos com isso e os nossos clientes, a gente já tem mais de 10 anos que a gente trabalha com uma instituição e todo ano os nossos clientes gostam muito desse trabalho, elogiam e por isso a gente continua fazendo, né? É uma coisa muito bem recebida por todos os nossos clientes. Os clientes ajudam também? Dão uma forcinha ali? Sim, sim, isso dá muita diferença com relação às vendas. Os vendedores falam que é muito bem recebido por todos os nossos clientes. Bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês, também nessa parte social, que faz tanta diferença, né? Ainda mais no dia a dia aí que a gente vive. Sim. Estamos ao vivo, 11 horas, 7 minutinhos, essa edição amanhã, podcast executivo juntinho com vocês. Hoje, quem nos recebe com muito carinho é quase toda a diretoria, faltam 2 diretores aqui, mas o Renato Xavier, Luciana Xavier, Vladimir Braziel está conosco, são os diretores nesse bate-papo amanhã, aonde a pauta que a gente vai entender aqui detalhadamente é sobre cestas básicas, cestas natalinas, cestas personalizadas. A gente vai entender esse trabalho diferenciado da Nobre Cestas voltado a esse segmento. Se você está acompanhando a gente aí, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. E você pode interagir com a gente, pode deixar o seu alô aqui no nosso chat, deixar o seu bom dia ou trazer aí alguma dúvida também voltado a esse mercado, a esse segmento. Dando continuidade, o atendimento de vocês, da Nobre Cestas, faz uma grande diferença? Sem dúvida. A gente acredita que o atendimento ele é a ponta inicial de um relacionamento, né, Luciano? Mas a gente acredita que o atendimento ele não é só no comercial. A gente acredita que ele precisa ser trabalhado ao longo de toda a cadeia, seja ele na entrega ou depois, eventualmente, numa eventual reclamação, né? Então, sem dúvida, essa questão ela é prioritária. Então, o que nós fazemos? Treinamentos, principalmente com relação à questão comercial, treinamento de abordagem, com relação à questão do saque também. Então, a gente disponibiliza canais de atendimento onde seja mais fácil para esse funcionário ou o gestor da empresa eventualmente fazer uma crítica ou sugestão. Mantemos relacionamento, os canais também abertos de redes sociais para a gente
se comunicar com essas pessoas, enfim. E a gente acredita que o treinamento é um grande diferencial, ou seja, a gente... Constante, né? Exatamente. Sim, sim. Então, nós investimos em treinamento tanto no departamento comercial quanto no saque e nos demais. Então, a gente acredita que, sem dúvida, esse é um grande diferencial. E acrescentando também que se você verificar de quando vem esse segmento, a cesta de alimentos, ela foi criada como uma situação de complemento em função da alimentação do trabalhador. E se você considerar 25 anos que é a nossa história, quanta coisa evoluiu, quanta coisa mudou. Então a Nobre, ela vem buscando isto, buscando essa adaptação a essa nova metodologia de entendimento do mercado, os canais que estão sendo usados, que são totalmente diferentes dos antigos, a forma de abordagem que você vai chegar, então de quais são, como o Renato falou, quais são os canais que você normalmente utiliza, e você tem que ficar em constante evolução. Então a Nobre entende que esse conjunto de fatores é que faz a diferença. E aquela história de que nós pertencemos a um grande time, e esse time precisa estar, sabe, dentro do mesmo nível para que a gente possa atender essas necessidades. Não existe empresa infalível e nós não nos consideramos. Então, nós aprendemos com os erros através da responsabilidade que tem de admiti-los. Então, é a situação de você ficar forte com a sua própria fraqueza. Então, você evolui nesse sentido. Eu acho que esses diferenciais comerciais, esse constante treinamento, a ascensão de carreira, vai dando oportunidade para esses parceiros entenderem quais são as grandes necessidades do nosso objetivo, que sem dúvida nenhuma é o nosso cliente, né? Olha aí, né, Luciana, aquele detalhe, né, da tecnologia em relação aos canais de atendimento, né, tá tudo ali fluindo, seguindo as inovações para poder levar muito mais praticidade, comodidade também, facilidade por parte dos clientes. Isso mesmo. E eles notam, eles percebem esse grande diferencial? Sim, eles se sentem mais próximos, né, da Nobre. Eles sentem que quando eles precisam a gente está ali, seja por qualquer um desses canais que a gente falou, eles têm um contato direto com o vendedor deles, então eles têm uma pessoa que atende, que sabe da necessidade dele, que cada empresa tem a sua particularidade, então o vendedor sabe e consegue conduzir de uma forma muito mais simples e evoluir, né, e resolver o problema de uma forma muito mais rápida também. O saque também tem constante contato com eles, com os próprios vendedores que também podem passar essas informações pro pessoal do saque, pro atendente, então isso facilita muito a comunicação e a proximidade e a facilidade que o cliente tem com qualquer área da nossa empresa. O cliente consegue acompanhar tudo isso também, né? Sim, Principalmente na compra, na escolha, no transporte, como é que tá chegando, então tem tudo isso. E faz uma diferença, né? Faz muita diferença. O cliente tem contato com o nosso vendedor o tempo inteiro, então ele consegue sim passar para ele e dar segurança. Vai entregar nesse dia, vai chegar nesse dia, a sua cesta. O cliente tem a possibilidade de escolher a cesta que ele quer. A gente não tem, vamos falar, não, você só pode comprar esse tipo de cesta. Então o cliente que escolhe, né? Então isso facilita muito, né? Exatamente, para a necessidade de cada cliente. Você ia comentar algo, Renato? Eu ia falar que o alimento, a gente costuma dizer que o cliente ele não tem tempo para esperar o alimento, porque a fome não tem hora, né? Então, a gente trabalha muito nesse quesito, principalmente com relação à questão operacional, Luciano, no sentido de atender os clientes no prazo adequado, vamos dizer assim. Porque no final das contas, se eventualmente essa cesta não for entregue dentro desse período, o punido, vamos dizer assim, vai ser a própria empresa, porque o funcionário, mas a empresa não está entregando esse benefício no prazo adequado, então muito, vamos falar assim, um ponto do nosso operacional que ele é muito trabalhado, que é principalmente na questão da entrega, ou seja, na pontualidade. Então, é algo que a gente busca estar sempre melhorando e atendendo o melhor possível, porque de fato a fome não tem hora. Não espera. Então, não espera. E é verdade. O Vladimir comentou algo aí de muitas mudanças. Eu queria que se vocês pudessem trazer um pouquinho da visão de vocês, da opinião pessoal de vocês, o que vocês têm notado,
né, nesses 25 anos, bem, se me vocês são mais permitem, jovens, eu vou né? falar um pouquinho mais do passado. De mudança. E depois vocês completam com o futuro. Aliado a essa tecnologia, eu me lembro disso como se fosse hoje o que nós começamos. Então, a manipulação de papéis, tudo tinha que passar por uma autorização através de uma assinatura. Você tinha o operacional dentro de uma estrutura muito mais, vamos dizer assim, muito mais difícil, porque a condição era aquela, nós não tínhamos evolução, não que nós não quiséssemos, é que o mercado naquela época, e era assim que se conduzia. Caminhava desse jeito. Sim, de você, sabe, pegar um papel, assinar e levar para uma produção para poder produzir. E isso tudo foi evoluindo. A Nobre, hoje é uma das empresas, eu posso falar da nossa aqui, que tem uma tecnologia de ponta em todos os setores. Aqui na Nobre é tudo integrado. Sabe? Então, assim, a produção nossa está integrada com a diretoria, a nossa expedição, o recebimento, a parte fiscal, a parte financeira, e isso tudo foi esse processo. Então, eu só estou fazendo essa comparação da dificuldade que era antes para a condição que a tecnologia trouxe hoje, mas eles são mais competentes para falar sobre isso. Então, a gente a questão da tecnologia ajuda muito a gente hoje. A gente não trabalha com papel em nenhuma área, então tudo é via sistema integrado. Então, desde o início lá do vendedor tirando a cotação para o cliente, contatando o cliente, gerando o pedido, a área depois para a área de crédito, a área fiscal, a área de emissão de nota e a própria produção, não se tem papel. Então, hoje é tudo via sistema integrado. E a gente está sempre em busca de uma melhor tecnologia que facilite. Não para, né? Não, a gente está sempre buscando isso. Então, assim, a gente tem muito orgulho de falar que eu acho que antigamente o que o Vlad está falando era uma burocracia mesmo, porque não tinha como, né? Então, o pessoal... Tinha algumas falhas, muito mais. A emissão da nota, sabe? A emissão era tudo muito burocrático, né? Muito. Não tem, né? E hoje a questão da tecnologia facilitou mesmo e a gente está sempre buscando novas tecnologias para facilitar isso também, para sempre evoluir, né? Eu ia comentar um pouquinho fora disso, que na questão de tecnologia, Luciano, seria a questão de como as pessoas viam a cesta básica antigamente como elas veem hoje. Por se tratar de ser um produto que a gente vende especificamente no B2B, ou seja, é para pessoa jurídica, mas no fundo ela chega para a pessoa física. Quem dá a opção e quem dá as críticas e quem faz as reclamações, no fim, é o trabalhador, é a pessoa física, né? Mas eu quero falar um pouquinho da relação do que era antes. Antigamente, a cesta básica ela tinha muito mais relevância, vamos dizer assim, frente aos nossos clientes. Por quê? Ainda não existia ou ainda não estava tão difundido a questão do Vale Alimentação. O Vale Alimentação, por si, ele trouxe uma facilidade, vamos dizer assim, para os gestores, mas no final das contas ele não traz o benefício para o próprio funcionário, no sentido de quantidade de alimentos, ou seja, aquilo que eventualmente ele compraria com o Vale Alimentação, na cesta ele consome muito mais. E por que eu estou fazendo essa analogia no passado? Porque hoje quem assumiu, vamos falar assim, os departamentos de recursos humanos são as pessoas de fato mais tecnológicas, ou seja, as pessoas mais jovens. E o que elas buscam? No final das contas, elas estão buscando maior produtividade e às vezes maior facilidade. Mas no final das contas, o funcionário, e a gente já tem isso como dado, que no final das contas o funcionário ainda prefere a cesta básica. Na prática, no resultado final, Sim. como produto, como qualidade, aí eles percebem isso, né? Sim, exatamente. sim. E principalmente a dona de casa, é aí que faz essa grande diferença. Você acaba institucionalizando isso dentro de casa, ou seja, aquele trabalhador que está recebendo um benefício, ele não está recebendo para si, ele está recebendo para si e para os familiares, né? Entendeu? Então, essa é uma grande diferença. Eu acredito que essa é uma mudança, e eu gostaria de falar isso aqui, porque é um ponto que, no final das contas, muitos diretores de recursos humanos acabam não vendo e não enxergando o lado, de fato, primordial, que é o da cesta básica, e acabam, muitas vezes, indo pelo lado da facilidade e não pelo lado do benefício. Facilidade de um ponto, né? De um ponto. Do consumidor final, de quem vai receber,
não funciona tão benéfico, né? Assim. Exato. E a gente pode, só complementando, por favor, Luciano, a grande briga da concorrência é exatamente essa. Pô, mas eu tenho que levar a cesta no ombro até em casa. No final das contas, a gente já oferece um serviço de porta a porta, onde a cesta é entregue para o funcionário na casa desse funcionário, ou seja, ele não precisa pegar a cesta e levar isso... Aquele cliente que é um cliente da Nobre Cestas, todos os seus funcionários, dependendo quem, por exemplo, está em home office, não precisa se preocupar que a cesta chega até ele lá na casa dele. É uma opção de entrega, temos várias, a gente pode discutir isso, mas a gente vai falar, vamos falar sim. Faz a diferença. Eu acho que você gostaria de complementar. Na realidade, era para complementar essa posição do Renato com relação a esse diferencial de benefício. E é uma coisa simples, porque nós trabalhamos com a base alimentar. Então, nós trabalhamos com a base e com valores agregados pequenos. Então, o canal se especializou nisso. E se compararmos aí com os mais antigos, como eu de cabelo branco, você entrava no supermercado e você via pilhas de óleo, arroz, açúcar, porque era o que chamava. O segmento de cestas, ele foi ao longo dessa base de negociações com os fornecedores, dando esta condição para que eles fizessem isso como um descentralizador. Porque o espaço que tem numa loja, num grande hiper, ele tem mais lucratividade vendendo outros tipos de produtos do que esses de valores agregados pequenos. Então, este criou uma condição de canal que fizesse com que o nosso preço fosse mais atrativo, por isso essa diferença que o Renato falou. Então, quando você pega um valor de face de tanto, quando você transforma isso em cesta de alimentos, esse volume de produtos aumenta porque nós temos um canal diferenciado de custos. E isso é o que a gente tenta mostrar para fazer com que o benefício, através da cesta física, passe a ser uma coisa bem interessante para o beneficiário final, que é, na realidade, o nosso grande objetivo. Definitivamente enche muito mais os olhos e o estômago, a barriga, porque tem muito sem mais dúvida coisas. Nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, isso são complementos de ideias que faz com que você continue acreditando no mercado, que você continue acreditando que investir, você precisa continuar tecnologicamente evoluindo para poder dar essas condições, com serviços especiais, com serviços adicionais, com inovações. Então, é realmente um complemento de tudo isso. Seguimos ao vivo nessa edição manhã, podcast executivo, hoje direto do showroom maravilhoso aqui da Nobre Cestas, sendo recebido com muito carinho, não só eu, mas toda a nossa equipe, pelos diretores Renato Xavier, Luciana Xavier e também Vladimir Brasiel. O Eric Capristano está por aqui, dando o seu alô, deixando o seu bom dia, orgulho em trabalhar nessa empresa. Comenta o Eric. Obrigado pela sua participação, Eric. Você que está chegando agora, nosso bate-papo, nosso tema é sobre cestas básicas, cestas natalinas, e vamos entender um pouquinho aí de cestas personalizadas, os grandes diferenciais e benefícios, como o Renato já deixou aqui uma préviazinha né, de um ponto forte positivo da cesta básica ali física. Atendimento no sentido de clientes. Hoje, quem pode ser atendido pela Nobre Cestas? Qual é o perfil de cliente, por exemplo? A gente sempre trabalhou, Luciano, com vendas voltadas para pessoas jurídicas, né? O clássico B2B. Com a pandemia, na época pandêmica, principalmente com essa, vamos falar assim, questão alimentar que foi colocada nessa época, muitas pessoas físicas, a título de arrecadação, buscaram a gente para doar essas cestas. Muito então, claro que a gente atendia esse público também, mas durante esse período também a gente acabou lançando novos canais de venda, ou seja, canais de venda online em marketplace e até mesmo no site próprio, onde a pessoa física também teria a possibilidade de fazer a compra tanto da cesta como dos produtos avulso ou atacado. Então, mas na nossa grande maioria, ou seja, quando a gente se fala de cestas básicas e cestas de Natal, ainda continua sendo as empresas, exatamente. Mas empresas de todos os portes. Isso. Independente. Grandes, médias, pequenos portes. A gente vende para bastante empresas pequenas, vende para médias e para grandes empresas, para
até supermercado, tudo. A gente Independente, não tem, isso é bom também. sim, Independente de segmento também e de tamanho. Exatamente. Todo mundo pode ser atendido. Exatamente. Alguma observação, Vladimir? Na realidade, para atender uma situação como essa, aparentemente parece ser simples, mas envolve toda uma estrutura operacional para dar suporte para isso. Para você ter uma noção de como funciona, assim, de uma forma bem superficial, nós atendemos o cliente de uma cesta e ele escolhe qual produto, dentre esses que estão disponíveis no nosso estoque, qual que ele prefere, e nós montamos essa cesta. Então, assim, é uma personalização mesmo, e tem aí essa estrutura para dar suporte, para dar tempo de negociar essa cesta, sabe, montar essa cesta, toda a operação logística para entregar, e a gente faz isso com todos os clientes. Então, é uma estrutura bem montada, e se não tivesse todo esse aparato tecnológico, nós não teríamos evolução, porque nós ficaríamos em algum ponto distante dessa possibilidade de solução. Então, a empresa ela foi criando essas bases de evolução para dar essa personalização de atendimento. Para oferecer o melhor em termos de suporte do atendimento. Sempre. Então, pegando esse gancho, a abrangência de atendimento hoje da Nobre, ela chega até onde? Nós vendemos em todo o território nacional. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Entregamos em Porém, é claro que em função da característica do produto, uma empresa que está lá no Ceará não faz tanto sentido ela comprar uma cesta aqui, porque muitas vezes o custo de transporte vai compensaria. Não compensaria. Mas dependendo da quantidade, da necessidade. Exatamente. Sim. Existe sempre uma particularidade, né, Luciano? Mas o nosso foco de atuação ele é, de fato, no Sudeste e muito mais em São Paulo, na região do estado de São Paulo mesmo. Nesse ramo de cestas básicas, cestas natalinas, cestas personalizadas, o que vocês considerariam um grande desafio que vem sendo ou foi? Seria, a meu ver, seria exatamente essa busca pelo bom atendimento, a busca por um relacionamento com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, mostrando a importância e a relevância que isso tem. A necessidade alimentar é uma coisa que todos precisam. Então, quando eu falo num produto específico, eu tenho um mercado que atende de inúmeras maneiras. Por que escolheriam a nossa empresa para fazer isto? Porque no conjunto desta obra existem valores que estão aí. Então, mostrar para os nossos multiplicadores, para os nossos colaboradores, a importância que esse trabalho tem, que não é uma coisa que nasceu do nada e que nós não estamos interessados só numa simples negociação. A gente está levando uma ideia, sabe, essa ideia de nutrir, essa ideia de nutrir a cultura, de ter valores, ele precisa ser multiplicado. Então, o desafio, na minha maneira de pensar, é manter isso vivo, é manter isso ativo. Tá? E aí você vai criando circunstâncias e oportunidades que vão surgindo por essas inteligências novas que vão agregando. Então, é uma ideia de um funcionário, é uma ideia de um colaborador, é uma ideia de um estranho, é uma crítica por um erro. Você vai juntando tudo isso e vai fazendo essa busca pela melhoria. E vai aprimorando, vai melhorando. O Vladimir deixou algo para vocês complementarem? Ele praticamente fechou. Eu vou deixar que eles falem mais. Ele complementou esse ponto de observação. Mas vocês complementariam algo dentro de um ponto voltado ao desafio desse que ele especificou tão bem, tão claro? Eu colocaria um outro lado, Luciano, que de fato seria o desafio do próprio consumidor. Hoje as pessoas elas estão muito mais voltadas para a praticidade, para alimentação rápida e muitas vezes não estão ligando, vamos dizer assim, para a questão nutricional. E eu acho que o grande desafio é a gente conseguir manter isso, porque a cesta básica, principalmente, ela traz consigo essa questão de você dar esse benefício para o seu funcionário e de trazer algo de volta, que é a produtividade, a possibilidade de ele não faltar por uma eventual doença, ou seja, de fato trazer junto consigo as questões nutricionais e também essa questão de
falta, ou Saúde, seja, né? de saúde. Então, eu acho que é um ponto importante a ressaltar. Complementaria algo, Luciana? Não, acho que realmente é isso mesmo, a questão da busca da saúde e da nutrição mesmo do funcionário e da família do funcionário. A gente estava comentando sobre ONGs, esse trabalho diferenciado que vocês têm, né, ações sociais. Como que funciona aí que o pessoal trouxe para a gente em relação à certificação voluntária, é isso mesmo? Vocês têm aí uma... Existe uma certificação voluntária por parte do Inmetro que a gente não é obrigada, as empresas fazem se ela quiser. E aí tem algumas exigências e que a gente faz e recebe o selo voluntário de empresa certificada. Então, quer dizer, hoje a Nobre Cestas tem esse selo desse trabalho diferenciado, vocês que... Na realidade, são um apanhado de processos, ou seja, é um processo de qualidade, tanto na questão de produção, separação, manuseio dos alimentos que eles então, na realidade, é tudo voltado à questão processual, ou seja... Porém, com um grande diferencial isso. Exatamente. Né? Então, assim, isso deixou de ser obrigatório, mas mesmo assim a Nobre acredita que é importante a gente manter isso. Exatamente. Bem, eu queria entender um pouquinho mais, agora, óbvio, né, que o pessoal aí está curioso, com certeza, de entender um pouquinho mais sobre os produtos que hoje nós encontramos, na verdade, na Nobre Cestas. Como é que funciona? Vamos falar de cestas básicas, depois a gente vai para a Natalina. Mas vamos falar de cestas básicas, são várias opções, modelos, tamanhos, produtos. O que vocês podem trazer um pouquinho para que o pessoal entenda melhor e mais detalhadamente do que eles vão encontrar aqui com vocês? Como o nome diz, nós trabalhamos com o básico da cadeia. Então, tudo que se refere a essa condição, e acrescentando aí que nós também temos a possibilidade de trabalhar com, a gente intitula de cestas de higiene e limpeza. Então, são aqueles produtos elementares também que nós trabalhamos, tá? Mas ele basicamente é isso, é aquela composição, aquela junção de itens que são determinantes para uma alimentação básica familiar, tá? Dentro de uma condição média de família que a gente tem hoje no Brasil. Então, todos os produtos que são compatíveis com isso, uma empresa de cestas tem. A Nobre, ela tem até para oferecer para os colaboradores, principalmente da área comercial, que é exatamente onde se busca essa concorrência, alternativas de produtos. Então, a Nobre sempre trabalha com opções de produtos. Então, ela não está focada num fornecimento de uma marca única, sabe? Ela está sempre inovando no sentido, e aí a nossa área comercial, nosso departamento de compras, ele tem um trabalho voltado para isso, buscando sempre alternativas para dar condição de mercado, tá? Mas ele é exatamente essa essência. Tudo que você considera como essencial para aquela alimentação básica de uma família durante um período mensal, a gente disponibiliza com alternativas de produtos. O cliente, então, tem a possibilidade de montar a cesta de acordo com a necessidade dele. Então, o cliente vê que ele tem funcionários que são solteiros ou funcionários que são famílias maiores, eles podem trabalhar a cesta de acordo com a necessidade do funcionário deles. Então, ele pode... eu acho que para a família precisa de 10 quilos de arroz, eu acho que precisa de 5, eu posso tirar, os meus funcionários são funcionários que moram sozinhos ou só um casal, e aí eles podem montar de acordo com a possibilidade e a necessidade da empresa. Esses clientes que trazem exatamente essa observação de necessidade... Sim. Nós temos algumas sugestões, mas o cliente pode trazer a necessidade dele. Quem não tem aí muito conhecimento, de repente é um novo empreendedor, um novo empresário, ele tem esse suporte por parte de vocês também, de auxílio. Falar, eu gostaria muito de agregar cestas básicas para o meu time de colaboradores e tal. Vocês sugeririam que vocês conseguem oferecer essa consultoria também? Sim, os nossos vendedores estão preparados para isso. Eles dão essa consultoria, ajudam e acompanham de acordo com a necessidade do cliente, sim. O cliente pede sugestão, a gente tem algumas sugestões prontas que o vendedor tem ali à disposição, mas ele trabalha com a necessidade do cliente e sugere de acordo com o que o cliente precisa.
Então, além dessa condição da equipe comercial, aí tem trabalhos de ações que especificamente o Renato que coordena isso, de marketing, que faz todo esse apelo, que faz essa busca no sentido de oferecer essas alternativas, sabe? Então você junta a ação de uma equipe comercial com o departamento de marketing, com ações que são sempre voltadas para mostrar isso para os nossos objetivos, que são os clientes. Quais as ações que você repara hoje nesse mercado que tem feito mais sucesso ou que mais tem agradado aí, eu digo, no olhar desse cliente? Claro que é tudo muito específico, vai muito de necessidade, mas no teu olhar, se você for ver num geral, o que mais as pessoas têm buscado como opções? Olha, na realidade, Luciano, o que a gente tem visto no atual cenário econômico, por fim, é a redução econômica, ou seja, a redução de custo, muitas vezes, que as empresas buscam, mas elas buscam com responsabilidade essa redução de custo. Por quê? Porque, de fato, ela não pode ter um reflexo negativo com os colaboradores. Então, quase sempre, aproveitando um pouco o gancho do que o Vladimir falou com relação aos produtos, também que tange nesse assunto, é que a gente trabalha com marcas vamos falar assim, que estão nas gôndolas do supermercado, onde as pessoas já conhecem aquelas marcas renomadas. Mas a gente oferece uma série de outras marcas que em produtos muito similares, vamos dizer assim, com o custo mais baixo. Ou seja, então a gente acaba conseguindo acessar ou, de fato, ofertar aqueles clientes com uma gama de produtos quase que iguais, com a qualidade quase que igual, porém com uma marca que não é tão renomada. Mas então o que eu vejo é que, de fato, as empresas estão, de fato, buscando alternativas, sejam na redução de custo ou, inclusive, na melhoria na prestação de serviço dos benefícios, né? E independente disso, uma das preocupações, acredito eu, contínua da Nobre Cestas é poder ter em suas cestas oferecidas para as empresas produtos sempre de qualidade, independente da marca. Exatamente. Tem esse detalhe, esse cuidado, não é? Sim, sim. A gente busca sempre a qualidade. Nenhum produto que nós transacionamos não passa por um processo de inspeção. Ele estaria dentro desses processos que o Renato falou anteriormente com relação a essa manutenção desse padrão de qualidade. Então, eles são todos inspecionados para garantir essa situação. Então, a rotatividade do nosso estoque, a origem dos nossos produtos, as parcerias com os nossos fornecedores, são todos produtos que nós podemos atestar e defender com relação a essa situação de origem, qualidade e idoneidade, sabe? Esses são diferenciais que a gente faz. Então, realmente, sim, sempre com essa preocupação, mesmo com um custo que a gente pode ofertar em condições comerciais melhores, eles são absolutamente garantidos. Dependente aí hoje, né, dos vales, né, que o pessoal distribui, você comentou muito claramente, nitidamente, né, em relação ao diferencial da cesta básica em si. O que vocês observam por parte desses clientes, desses empresários que realmente conhecem e vê isso por parte dos seus colaboradores em relação às cestas, a satisfação, os grandes benefícios? Então, Luciano, nesse ponto é muito claro isso, porque os nossos clientes apontam de forma objetiva exatamente o ponto em que ele não é apenas um benefício para o trabalhador, ele é uma extensão para a família, e muitas vezes família de 5, 7 pessoas, ou seja, ele não está alimentando a si próprio, ele está alimentando a sua família. Então, é de fato um benefício que muitas vezes eles se estendem para mais pessoas, ou seja, ele não fica restrito ao funcionário. E o que a gente entende? Que no final das contas a dona de casa ou o filho fala: ô pai, essa empresa ao qual você está trabalhando é uma empresa boa porque no final das contas ela está nos alimentando. Então isso é muito nítido que a gente recebe dos clientes, e principalmente aqueles que veem na cesta um diferencial nesse sentido. Até no produto, acredito eu, não sei se aconteceu aqui com vocês já receberam esse feedback por parte dos clientes de vocês, né, sendo os colaboradores deles,
de falar, eu nunca tinha comido esse produto, eu nunca tinha, né, experimentado, é algo diferente, já tinha visto, mas já aconteceu algum caso desse também? Já, inúmeras vezes, pelo fato da gente trabalhar com várias marcas, isso acontece e é claro que eles acabam se surpreendendo, falam, pô, eu nem imaginava que um café poderia ter essa mesma qualidade, ou um arroz que ele fosse igual a um de primeira linha, que eu digo é a marca, né, Luciano? Então, sem dúvida, a gente recebe muitos elogios em relação a essa questão. Positivo, né? E esses elogios são o resultado de todo esse trabalho dia a dia de vocês. De onde advém essa necessidade que nós temos de manter esse padrão de qualidade. Então é responsabilidade nossa selecionar produtos que possam atender a isso, né? Então, na realidade nós somos um canal formador de opinião, tá? Então quando nós colocamos qualquer alimento dentro de uma cesta e entregamos para alguém consumir, ele vai fazer uma avaliação, se boa ou não, dependendo, porque aí tem o gosto individual, mas ele é sempre um formador de opinião. Então a nossa responsabilidade ela aumenta em função disso, de saber que nós precisamos manter aquele padrão e dar oportunidade para novas opções. Então a empresa está sempre em parceria com novos fornecedores, as nossas portas nunca estão fechadas, a gente está sempre dando oportunidade de novos negócios exatamente para complementar isso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, quantidade mínima, vocês comentaram, mas assim, hoje existe quem está acompanhando e fala, ó, existe uma quantidade mínima de cesta para ser adquirida ou não? Não, não existe. A gente vende a partir de uma cesta. Não existe pode ser empresa, pode ser pessoa física. Hoje a gente tem o canal digital também, que é o nosso site, que também faz venda forte para pessoa física, mas a gente atende qualquer tipo de empresa e qualquer quantidade. Um outro ponto que eu acho que é legal, muita gente acompanha, às vezes a gente cruza com o pessoal e fala, sindicatos. Vocês têm essa parceria com sindicatos? Muitos ainda não têm uma parceria com nenhuma empresa. Falam, caramba, é interessante. Como é que funciona nesse caso? Pode falar. Na realidade, o sindicato ele é uma junção de posições com relação a esses benefícios. Então, a gente está sempre em contato. Mas as nossas negociações elas são mais direcionadas para as empresas. Entendi. E existem por força de dissídios, e aí entra a condição do sindicato, onde a cesta de alimentos ou a cesta básica passa a ser um benefício através de dissídio. E aí você participa dessas negociações, você participa dessas sugestões de montagem. Então, é uma forma também de nós mantermos o nosso mercado, é manter essa relação com os sindicatos, mostrando qual é a vantagem da nossa cesta física em relação a outro tipo de benefício, que é o que a gente busca. Então, o sindicato faz parte dos nossos objetivos, sim, e a gente está sempre em contato com eles e negociando também. Também. Diferencial em termos de entrega, o transporte, o cuidado, não só na venda, mas na entrega e no pós-venda também esse cuidado que vocês têm. Como tá tudo ok, receberam, tal. Como é que funciona? Qual é a preocupação de vocês nessa logística também? O ponto crucial que eu coloquei, né, Luciano, é de fato a entrega pontual. Isso daí é primordial. E, portanto, a gente adotou um sistema também, sempre voltado para essa questão de tecnologia, onde a gente consegue visualizar nossos caminhões, onde que eles estão, como eles estão se movimentando, eventuais problemas operacionais que a gente possa agir de forma proativa para, eventualmente, pegar essa carga e de fato, descarregar ele em tempo hábil. Além disso, a gente tem um BI, onde a gente consegue visualizar as entregas e saber os históricos das nossas entregas, onde a gente oferece um SLA de 95% de acuracidade nas entregas. Temos um dispositivo móvel, um aplicativo no dispositivo móvel, onde esse motorista, na hora da entrega, ele já faz o apontamento da entrega. Então, em tempo real, né? Em tempo real também. Além disso, nas nossas entregas porta a porta, que é a entrega onde vai até a casa do funcionário, a gente tem postos parceiros, muitas vezes nas periferias da cidade, onde eles fazem essa entrega para a gente.
tiram uma foto e já identificam de fato a entrega também. Então é todo um processo também voltado para a tecnologia, onde no final das contas quem vai ter esse benefício é o funcionário. Tudo muito detalhado, né? Essa preocupação de realmente atender com maestria cada cliente e cada colaborador desse cliente, atendendo a necessidade de cada um. Bom, estamos chegando aí no final de ano, Natal, e aí é óbvio que a Nobre Cestas também trabalha com cestas natalinas. E cestas natalinas, o que vocês podem trazer aí de diferenciais, de pontos fortes? Além da nossa campanha, como eu já comentei, né, Luciano, que a gente sempre trabalha com uma ONG, onde a gente destina parte dessas vendas para essas ONGs. O outro fator também seria o nosso portfólio. Hoje a gente tem kits a partir de R$ 39,90 até cestas de aproximadamente R$ 400, ou seja, é de fato um portfólio onde a pessoa ou o empresário ele pode escolher, seja ele um diretor ou um CEO de uma empresa, onde ele poderá oferecer uma cesta mais completa com vinhos, entre outros alimentos, né? Mas também um kit onde eventualmente tenha só um panetone e um vinho, enfim. Então, o nosso portfólio, ele de fato oferta produtos de todos os gostos e de fato para todos os bolsos, no sentido, né? E pode funcionar como um presente de fim de ano também. Sim, não é um presente, presente que a empresa dá para os funcionários, né? A cesta, ele não é um benefício obrigatório. Então, muitas empresas, no final das contas, eles acabam de fato dando essas cestas a título de presente, ou seja, é um adendo por tudo que eles fizeram durante o ano, é um presente a mais, e com certeza são produtos que vão compor a ceia natalina, sem dúvida faz um grande diferencial para essas pessoas. A gente entrar no site, a gente encontra ali diversas opções, né, de cestas, que é o que você comentou, tem de tanto a tanto, né, vai de todos os gostos, bolsos, da necessidade de cada um, do que pode, né, oferecer. E ali ele tem a opção também, pelo próprio site, de escolher, de entrar em contato com vocês, já poder fazer essa solicitação, também é tudo muito prático, tudo muito rápido, fácil, né? Isso é, na realidade, uma junção de todos esses fatores. Então, até o próprio showroom que nós estamos aqui presentes, ele é montado para a visitação dos nossos clientes. Então, aqui nós temos um ambiente para trazer o cliente, para fazer degustação, conhecer novas oportunidades de produtos, né? Porque o Natal, ele é exatamente isso, você aproveita a sazonalidade e ele complementa o nosso trabalho do dia a dia, que são as cestas de alimentos. Então, o Natal, a gente tenta contemplar, como a Luciana disse, sabe, o Renato, que é para fazer uma ceia, para ter aquele momento de congraçamento, para ter a junção da família, e ofertar produtos que não estão no dia a dia, tá? Com condição de preço também acessível. Então, a nossa formatação na composição de Natal tem todas essas preocupações, sabe? E esse diferencial também de algo mais personalizado, diferente? Natal, eu queria algo como tal produto. Existe essa opção também de eu não encontrei de repente nas opções de cestas tal produto. Vocês conseguiriam incluir isso? Existe essa possibilidade? Sem dúvida. Sim, a gente sempre também busca atender o cliente dentro da sua necessidade. Então, caso a gente não tenha esse produto no nosso portfólio, a gente sempre vai buscar e tentar atender da melhor maneira possível. Sensacional. Vocês acreditam que hoje esses clientes estão muito mais exigentes? Por quê? Sem dúvida, né? Eu acho que todas as pessoas hoje, com o mundo contemporâneo, elas acabam se tornando cada vez mais exigentes pela falta de tempo, pela atribulação de tantas tarefas, né, Luciano? Então, de fato, o que essas pessoas também buscam é uma empresa comprometida e que estejam alinhados com as suas necessidades, porque ninguém tem tempo a perder, ninguém quer perder dinheiro, todo mundo quer de fato oferecer o melhor daquilo que tem. Então, eu acredito que a falta de tempo é um grande e acho que também problema, assim. O alcance das pessoas, né? Todo mundo tem acesso a muito mais coisa, né? Informação. Então, isso também
também é um grande diferencial. Também exige, acaba naturalmente... Exigindo a busca sempre, de melhoria. O que vocês destacariam, de repente, a gente não trouxe nesse bate-papo? Eu queria deixar vocês mais à vontade, é tanta informação, e a gente passando, o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui nesse nosso bate-papo edição manhã do podcast executivo, complementaria algo importante que a gente não falou? Poxa, isso eu não posso deixar de fora, quero trazer para o pessoal. Luciano, eu gostaria de complementar sim, como eu disse, a gente também atua nos marketplaces, ou seja, vendendo produtos avulsos e atacado. E recentemente a gente lançou um site com uma certa inovação, como um diferencial frente aos nossos concorrentes, que seria o seguinte, a gente percebeu que mensalmente os clientes precisavam entrar em contato conosco para fechar aquelas cestas. Por quê? Como se trata de commodity, a gente tem sempre uma alteração de preço mês a mês. Tá. Contudo, a gente não consegue fazer um contrato. Portanto, a gente oferece no nosso site a possibilidade de compra recorrente através do cartão de crédito. Ou seja, aquela pessoa ou aquela empresa que eventualmente tem um interesse em manter aquele preço sem ter essa previsibilidade, tendo essa previsibilidade, essa mudança, ou seja, ele vai manter aquele custo da cesta ao longo de 3 ou 6 meses. Bastante tempo. Exatamente. Mesmo que tenha aumentado, ele já garantiu. Exatamente. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, foi lançado há pouco tempo, mas eu não poderia deixar de ressaltar esse modelo de venda que eu acho que é super interessante. O que vocês diriam para o pessoal que está acompanhando a gente, esse empreendedor, esse empresário, fala, olha, eu nunca tive uma empresa que cuidasse dessa parte de cestas básicas e estou buscando exatamente isso. O que eu devo me atentar para não entrar em nenhuma furada? Na realidade, é analisar o histórico dessas empresas, sabe? A origem, a forma como ela se relaciona com o mercado, que posicionamento ela tem, a relação dela com os fornecedores. São seguranças que se podem colocar para ter a certeza de ter um parceiro continuado. A nossa relação de negócio ela é um pouco diferente de um mercado habitual. O nosso cliente ele só faz uma aquisição mensal. Ele compra uma vez por mês. Ele não é como uma condição de recorrência no sentido de comprar hoje, amanhã e depois. Então, o nosso produto, como é benefício, ele é concedido mensalmente. Então a gente trabalha muito nisso para manter esse cliente. E a forma que a gente tem é de buscar essas saídas. Então, buscar a tecnologia para criar novos serviços, buscar a relação sincera e aberta, expondo as nossas condições de relacionamento com a sociedade, com o mercado em si. A longevidade da empresa no sentido de anos, então você 25 anos atuando no mesmo segmento, com as mesmas pessoas, com um processo evolutivo demonstrado, é isso que a gente precisa. Então, analisar a origem dessas empresas, analisar qual é o comprometimento que ela tem, não só em fornecer um produto físico. Usando um jargão assim simples, vender arroz, muita gente vende. Mas nós não vendemos o arroz, nós vendemos uma qualidade de serviço, nós vendemos um benefício, nós vendemos uma história de criação, nós vendemos comprometimento com os nossos funcionários, nós vendemos a honradez dos nossos negócios, ou seja, cumprir com essas obrigações. Então é muito mais, o segmento ele tem muito mais valor quando a gente agrega isso. Então é isso que eu acredito que seja importante também. Alguma ação que marcou vocês? Algo que vocês vivenciaram, que falou, caramba, isso é sensacional, que foi um presente para vocês de poderem vivenciar aquele fato? Lembra de algo? Para mim, de fato, foi essa ação que nós fizemos da Leitura Alimenta, Luciano. A gente, nessa época, recebeu inúmeros feedbacks positivos, pessoas que achavam que a cesta era simplesmente uma cesta e que no final das contas, quando elas abriam e viam que tinham um livro, ou seja, que estava trazendo cultura, elas entravam em contato, agradeciam, falavam... Então, assim, de fato foi algo que tocou, que me tocou, foi essa campanha. Então, sem dúvida, eu destacaria essa campanha do Leitura Ela foi Alimenta. muito bem vista por muitos clientes, né, por muitos parceiros. Eu acho que foi muito importante, sim, essa parceria.
observaria algo? Não, eu tenho assim, Também a foi gente um está presente? muito junto, mas o pensamento dele é exatamente o meu. A mesma visão. Você não alimenta só o corpo, você alimenta mais do que isso. Então, projetos dessa natureza de participação, ela tem essa finalidade e a Nobre ela está buscando isso. Ó, o Cláudio Marques, o Santos está aqui com a gente também e ele também comenta: a Nobre sempre em frente, nutrindo o amanhã. Tem até um slogan aí, já seguindo. Obrigado, Cláudio, pela sua participação também. Nessa edição manhã do nosso canal Podcast Executivo, recebemos, na verdade, eles nos recebem com muito carinho, os diretores Renato Xavier, Luciana Xavier e também Vladimir Brasiel, da Nobre Cestas, nessa pauta de hoje sobre cestas básicas, cestas natalinas, cestas personalizadas também, né? Sim. Tem essa flexibilidade por parte de vocês. Bem personalizada mesmo? Sim, a gente personaliza de acordo com o que a necessidade de cada um. Não importa o que seja. A gente, mesmo que a gente não tenha, como eles falaram, um produto, a gente busca o fornecedor e traz esse produto com a possibilidade de entrega para o cliente. E a flexibilidade do contrato de vocês, mediante a esse cliente novo, é muito flexível, não existe nada padronizado, né? Vai de acordo exatamente da necessidade que o cliente tem de ser atendido. A particularidade de cada um. É isso. Exatamente. Né? Uhum. Faz a diferença também. Né? Faz. Gente, queria agradecer demais a presença do Renato Xavier, Luciana Xavier e Vladimir Brasiel, todos eles diretores da Nobre Cestas. Temos mais quem? Alexandre Xavier e a Camila Brasiel. Alexandre Xavier e a Camila Brasiel. Um abraço para vocês, estiveram aqui. Falaram que o cachê deles era o mais caro. Mas com certeza, se não conseguiram assistir agora, vão acompanhar esse nosso bate-papo. Gente, muito obrigado por toda essa receptividade, pelo carinho aí para com toda a nossa equipe. Parabéns de montão pelo trabalho de vocês. Quer deixar uma mensagem? Sinta-se à vontade, Renato. Eu gostaria de agradecer, Luciano, também. É um enorme prazer participar aqui do podcast com vocês. E sim, aproveitar aqui esse espaço para deixar o nosso site www.cestanova.com.br ou o nosso telefone 011 40 84 8800. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, ou seja, entrar em contato com dos nossos consultores e a gente, com certeza, vai ser um prazer atendê-los. Luciana. Eu também quero agradecer vocês pelo contato, muito obrigado pelo espaço que vocês deram pra gente. Falar, como o Vlad já falou, que não tinha como deixar de lembrar do meu pai, agradecer o legado que ele deixou para nós. E que a gente deseja continuar isso daí por muito tempo ainda. E vai. E dizer que a gente tem uma equipe muito bem estruturada, muito forte aqui, que pode atender a necessidade de qualquer um, de qualquer empresa, de qualquer pessoa física, e que nós estamos disponíveis aqui nesses lugares, nesses contatos que o Renato passou no canal. Atendendo pequenas, médias e grandes empresas, até pessoa física, né? Sim, sim. Você tem ideia hoje de quantos colaboradores fazem parte da família Nobre Cestas? Hoje, colaboradores diretos, nós temos em torno de 200. Porque a gente monta uma linha agora no Natal, específica para cestas de Natal. A gente faz uma contratação em torno de 40 funcionários temporários e a gente tem ainda os funcionários, os terceiros, né, que trabalham pra gente, motoristas e tal. Então, assim, eu acho que vai em torno aí de uns 300 a 350. Família grande, bem grande, Nobre é grande. Vladimir, fique à vontade. Acrescentando só o agradecimento por uma oportunidade, porque é uma oportunidade ímpar da gente estar aqui expondo esses nossos sentimentos. Fazer o registro também da importância que tem todos esses colaboradores na nossa história, que sozinho não chegaríamos aqui, então eu não poderia deixar de lembrar de todos os nossos funcionários que aqui estão e daqueles que também já não estão, da colaboração que fizeram, nos ensinando várias coisas. E a mensagem é de que nós estamos aqui à disposição para melhorar cada vez mais, com a humildade necessária de reconhecer os nossos erros, e buscando esse processo de melhoria contínua que é a nossa função de existência. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito sucesso para vocês. Obrigado por permitir aí que o podcast executivo pudesse conhecer um pouquinho da história da Nobre Cestas e de 3 de seus diretores. Parabéns
por toda essa conquista e por muito mais que virá. Aí, muito Esperamos. obrigada. Obrigada, Sucesso, muito viu? obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Gente, quero agradecer demais também a participação de vocês, o alô, a audiência, sempre ligadinho nas nossas edições, seja de manhã, de tarde, de noite. Muito obrigado pelo carinho. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima edição. Tchau, gente. Até mais. Obrigado.